Bom, antes de começar, eu queria deixar claro aqui que eu, com a minha grande inteligência desbalanceada sobre o OBS, deixei meu áudio numa gravação muito baixa e a outra muito alta. Então, tipo assim, eu não soube balancear direito, mas agora tá balanceado. Mas no momento que eu gravei o vídeo, o meu áudio estava muito mais alto e na outra gravação estava muito mais baixa. Então, eu vou narrar esse primeiro episódio até o momento que eu conseguir balancear o suficiente minha voz para minha voz do jogo e a da gravação ficar balanceado o suficiente para o áudio do meu amigo não ficar muito baixo ou estourado e o meu não ficar muito baixo ou estourado. Então é isso e vamos lá. Bom, aqui a gente já tem os objetivos da série, que no caso é, o primeiro objetivo é conseguir uma base pra gente guardar os itens, etc. O segundo é fazer a armadura final do Project E, que é uma armadura vermelha, como você está vendo aí na tela. O terceiro é conseguir o último Minitrix, que é um Minitrix definitivo. Ele é o mais difícil, que vamos dizer assim, dessa parte aqui. Segundo é conseguir dominar o NX pelo menos uma vez, que é, tipo, não difícil, mas vai ser bem daorinha. O quinto, zerar o Minecraft com todo mundo de LX, que é vamos dizer assim, bem rapidinho, né? Até é só a gente pegar o Matrix definitivo e não vai durar nem 10 segundos e já vai ter matado o dragão do fim. E é isso. Sexto, conseguir o desmontador atômico, que é uma arma que, como você está vendo aí na tela, é uma arma feita do Mechanism, que ela utiliza liga atômica, lá, etc. É bem dificinho de fazer, por isso que eu coloquei aqui. Sétimo, crescer os dragões até o dia 70, que vai ser, tipo, basicamente um dia, coloquei razoável assim, porque nessa versão aqui, não sei porquê, mas quando cresce os dragões até, tipo, um nível muito alto, eles bugam, tipo, eles começam a crashar o mine. Então, tipo assim, se você tenta andar com eles vai crashar o mine e o mine vai fechar. Então, né, a gente colocou até o dia 70, porque se evoluir até o dia 100, por exemplo, vai começar a fazer isso. Então a gente não quer fazer isso. Oitavo, matar todos os bosses do Ice and Fire, que é o mais fácil sim, porque é só matar os dragões de Tier 5, todos os dragões de Tier 5, e a Medusa e a Hydra. Nono, construir uma casa para os dragões, que nem a nossa. E 10, tirar uma foto de final de série, que vai ser o mais legalzinho. Então, aqui a gente já tinha começado. A gente começou a pegar madeira pra gente conseguir os itens básicos, que é machado de madeira e picareta. Aí a gente foi andando um pouquinho, andando pra lá, um pouco pra cá, até que a gente encontrou um local que a gente achou que seria bom pra gente, né, criar uma base subterrânea, só pra gente conseguir alguns itens de pedra e conseguir carvão vegetal, que eu tava fazendo isso, porque eu não consegui achar carvão numa caverninha que eu fiz. Então eu fui e tentei fazer carvão vegetal, que é você pegar o tronco de madeira, colocar na fornalha e esquentar o tronco, que deve virar carvão vegetal. Tem basicamente a mesma função que um carvão, só que a diferença é que é feito de madeira. Então, nesse momento aí, a gente se perdeu um do outro, mas aí a gente se encontrou e daí a gente decidiu que nós estávamos indo para algum lugar. E vendo agora na gravação, eu vi agora que tinha uma floresta vampírica perto da onde que a gente tá. E obviamente, essa floresta aí é por causa que a gente está jogando com um mod de vampiro. Aí que começa o problema. Quando a gente começou a fazer uma base, a gente não viu que tinha meio que uma dungeon em cima da gente, que é basicamente um baú com algumas torres do lado, que quando a gente pisa dentro das torres, a gente começa meio que fazer uma dungeon. E só dá pra sair quando finalizar, tipo, matar todos os bichos da dungeon. Só que esse que é o problema. O Willan, ele tinha ido, né, que é o meu amigo, ele tinha ido lá pra cima pra tentar achar lobisomem, porque a gente também tá jogando com um mod de lobisomem. Aí a gente tinha achado o local, e daí ele pisou sem querer. E daí iniciou uma dungeon. E assim a gente morreu pela primeira vez. A gente morreu umas 5 vezes. Só no começo. Porque além de ter spawnado alguns lobisomens, também tinha spawnado os feiticeiros que era da dungeon. Que esse aqui é o problema. Porque os feiticeiros eles são bem problemáticos. Bom, foi aí que começou o nosso grande primeiro problema da nossa série. Literalmente, esses vampiros não, esses magos que estavam aí, eles começaram a atacar a gente. E tipo assim, eles são muito fortes e a gente tava sem armadura nenhuma. E o Willan, ele ativou esse baú primeiro. Depois eu acabei morrendo por causa dos feiticeiros.
Aí a gente tentou numa luta, a gente tentou recuperar os nossos itens, a gente ficou morrendo várias e várias e várias e várias vezes, a gente morreu mais de 5 vezes aí. Contando que se você olhar no mapa, você vai ver um monte de marcação de morte, por causa que a gente morreu muitas vezes. Aí, no finalzinho, que a gente conseguiu pegar os nossos itens, a gente vazou daí, sem mais, sem menos. A gente só, tipo, pegou os itens, só que nessa da gente pegando os itens, a gente acabou matando os 3 magos que spawnam nesse dungeon aí. Bom, depois que a gente saiu daquela dungeon e a gente matou os magos, a gente voltou para nossa pequena base que a gente tinha criado, pegou os nossos itens e baús que estavam lá na base e a gente saiu numa aventura para tentar encontrar algum local seguro, sem ser naquela base. E nisso a gente acabou encontrando uma vila de caçadores de lobisomem, e a gente usurpou literalmente a casa deles. A gente conseguir morar nessa casa grande deles, que vai ser o mais que o suficiente por enquanto. Obviamente eu não vou contar isso como um desafio completo, já que a gente não construiu, a gente pegou uma base pronta e eu quero construir uma casa. Então não vai ser essa casinha que vai ser a que nós vamos morar, e eu vou terminar o desafio sim. Depois que a gente conseguiu se mudar para essa casa que a gente achou na vila, a gente começou a explorar o local perto. E nessa explorada perto que estava nesse local, a gente acabou encontrando 5 dungeons de medusas. Isso mesmo, 5 dungeons de medusas. Então, depois que a gente saiu daquela explorada que a gente fez na base, a gente acabou encontrando essas milhares de ovelhas juntas uma das outras. E, tipo, isso foi bem estranho no começo. Só que vai acostumando, porque é cada coisa estranha que vai acontecer daqui pra frente que isso vai ser basicamente normal. E também a gente tinha encontrado uma serpente marinha que tava dando mortais lá. E literalmente ela dava mortais de 100 blocos pra cima. Eu não tinha visto, mas o meu amigo falou que tinha visto. E ele achou até que legalzinho ver uma serpente marinha dando mortais. Depois do aquele show daquela serpente marinha dando mortais, eu acabei encontrando os crafts do Project E, das armas dele. E daí eu fui dando uma exploradinha, até porque eu só tinha jogado muito pouco daquela do Project E. Então, tipo assim, foi bem legalzinho encontrar os crafts dele, até porque eu descobri que não é tão difícil. Por enquanto eu só não consegui fazer porque eu não encontrei um diamante. E eu achei uma caverna depois, que ela tava cheia de minérios, mas nem um diamante que eu achei lá. E eu precisava só de um diamante, até porque uma bolinha de fogo que a gente consegue no Project E, ela não some quando você crafta, então só precisa só de uma. E também tem aquele mod daquela mesa, a Transmutation Table, que ela basicamente serve para você conseguir multiplicar os blocos, ou também servir como uma lixeira que cai entre nós, vai ser o mais útil, porque é só pegar os itens e colocar dentro lá da Transmutation Table. A parte que eu encontrei aquela caverna, que eu falei para vocês que encontrei uma caverna grande, só que não spawnou nenhum diamante. E foi aí que eu consegui os minérios para eu construir a primeira parte do Omnitrix. Que, na verdade, é o seguinte: nesse mod, a gente consegue pegar os itens suficientes para a gente conseguir invocar o Omnitrix. Basicamente, a gente chama ele do espaço e ele cai do espaço perto da gente, e é só a gente chegar perto dele e pegar que funciona. No caso, assim eu consegui construir a primeira parte desse item que a gente chama ele, que é a Pumbler Badge, que é basicamente o símbolo de encanador, que com ele e mais um outro item, que é basicamente vamos supor, um pendrive, com o símbolo do Omnitrix, que serve para você conseguir chamar o Omnitrix. Bom, depois que eu saí da caverna, eu me deparo com a seguinte mensagem, que o meu amigo acabou morrendo para um dragão de gelo. Eu, eu não sabia que ele ia morrer. Eu até fiquei rindo da cara dele. Só que o problema é que ele tinha ido sem mim tentar explorar uns locais mais pra frente. Aí eu me deparo com essa seguinte mensagem: o problema é que ele morreu muito longe. E ele tinha saído pra explorar só sem mim. Então eu fiquei tipo, e agora? O que eu faço? Aí a gente foi atrás dos itens dele. E nisso aparecia essas telas vermelhas na nossa cara.
que de começo a gente não sabia o que que era. Só que depois a gente acabou descobrindo e a gente ficou muito chocado com isso. Nessa parte a gente tinha chegado quase na montanha do dragão e de repente acontece isso. Sim, meus amigos, a gente virou lobisomem. Essas mensagens na tela vermelha significavam que a gente estava transformando. E daí a gente descobriu que pra gente se transformar, tinha que chegar a lua cheia primeiro. E lembra no começo que a gente tinha sido atacado por lobisomens? Nessa, eu e o meu amigo, a gente acabou morrendo por um lobisomem alfa. Que é o seguinte, nesse mod de lobisomem, pra você virar um lobisomem, você tem que ser atacado por um lobisomem alfa. Não precisa morrer, só que a gente tinha morrido. E eu não sabia que se a gente morresse, ia acontecer isso. A gente conseguir virar um lobisomem. E foi nisso que aconteceu. Depois que a gente descobriu essa novidade gigantesca da gente ter virado um lobisomem, eu e meu amigo, a gente foi pegar os itens dele e depois que a gente pegou os itens, a gente foi voltar para casa, que estava a 2.500 blocos. Só que o problema de estar a 2.500 blocos é que a gente acabou morrendo. De novo, a gente morreu para os caçadores de lobisomens, já que como a gente era um lobisomem, eles estavam atacando a gente. E nessa que a gente morreu, a gente teve que voltar tudo de novo pra pegar os nossos itens de volta, já que eu tava com a armadura full ferro e eu não queria perder isso. Só pra deixar claro aqui, esse foi o trecho que eu e meu amigo a gente acabou morrendo. Ele morreu primeiro, mas logo depois eu morri. Não foi nem 2 minutos de diferença. E depois que a gente morreu, a gente teve que andar mais 2.500 blocos de novo pra voltar pra pegar os nossos itens. Esse foi o nosso primeiro episódio da nossa série desastrosa. Infelizmente, como eu tinha falado, meu áudio ficou bugado nas duas gravações. Então, eu tentei corrigir isso, eu não sei se corrigiu ou não, mas eu vou testar nos próximos vídeos. Então, se ficar um áudio bom, eu não vou mais ter essa narração, então vai ser um vídeo direto. Então, se você gostou, já pode deixar seu like e se inscrever no canal. Eu sou novo nessa criação de vídeo, então eu mesmo gaguejei várias vezes só para gravar esse vídeo assim, sendo que a gravação tinha mais de 2 horas e eu tive que cortar tudo isso porque o áudio ficou muito bugado. Então, é o jeito. Então, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha gostado. Até a próxima.